Estamos de volta e falando hoje sobre pessoas que têm o vício de odiar, de ressentir e o quanto isso é prejudicial a elas e aos seus relacionamentos. Se você está convivendo com ódio dependentes, essas pessoas cheias de rancor, revolta, mantenha-se firme e guarde em seu coração essa bela mensagem da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isto pode nunca ser o bastante. Dê o melhor a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca entre você e as outras pessoas. Bonito isso, Fernando, porque Beleza. A gente estava falando sobre familiares, né? Como que eles vão lidar com... Não pode se deixar abalar. Exato. Tem pessoas, pais e mães, que são muito frágeis. Pega um filho revoltado, ódio dependente, que fica falando, vocês nunca me deram amor. E os pais começam a se sentir culpados com isso. Exato. Não é? Então, lembrar da Madre Teresa, Isso. que, como você comentou outro dia, sempre foi uma pessoa muito firme. Assertiva. Ela sabia falar sim quando era sim e não quando era não. Doesse quem doesse. Porque o importante é a gente estar com a nossa consciência tranquila, de que a gente está fazendo o melhor para as pessoas. É só o povo lembrar o seguinte: qual é o maior exemplo de bondade, de perfeição que o ser humano tem? Não é Jesus Cristo? Claro. Mas Jesus Cristo teve um episódio, Eliana, em que ele pegou um chicote e foi expulsar os vendilhões do templo. Exatamente. E chegou lá, ele meteu o pé nas barracas, deu lambada para todo lado. Quer dizer, bravo. o Cristo fez isso. Quer dizer, agora eu tenho certeza que ele não se sentiu culpado por causa disso. Que era o que tinha que ser feito. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que descubra que está carregando muito ódio, que esse ódio começou principalmente contra algum familiar, uma mágoa que ficou e virou esse ódio, né? Uma ofensa. É saudável a pessoa, a hora que ela toma consciência, ela procurar esse familiar que a ofendeu e conversar com ele e falar: olha, eu carreguei isso a vida toda, eu preciso... O que você acha? Bom, se esse familiar for uma pessoa legal, é ótimo. É porque às vezes as pessoas nos ofendem sem serem pessoas más. Aliás, Eliana, a maioria das pessoas que ofendem a gente, elas nem sabem que estão te ofendendo. Tá certo? Então, quer dizer, se a pessoa ela se reconhece com esse ódio, que é o primeiro passo para a terapia. Isso. Tá? Toda a psicoterapia, ela tem que partir de uma conscientização. Isso aí o Gustavo Jung, ele sempre falava isso. Há que se conscientizar a pessoa. Então, o que acontece? A pessoa se conscientizou da doença, do ódio, que é a causa daquele problema, ela tem que procurar resolver aquilo. E aí, geralmente, a pessoa, se ela vê que aquele objeto do ódio dela é uma pessoa acessível, no caso de um pai, de uma mãe, aí vai lá e conversa e explica. Isso. Aí a pessoa vai te falar: bom, não foi bem assim que você entendeu. Não era então, isso quer dizer, que eu queria não era fazer. isso que eu queria dizer, você me perdoe, meu filho. Então a pessoa tem que buscar a solução através do autoconhecimento. Entendeu, Eliana? E a pessoa não pode fugir de se conscientizar do problema. Conscientizou, você já está com quase 70% desse problema resolvido. Claro. Entendeu? E é ter a humildade geralmente, de buscar apoio. no caso da mágoa, do ódio dependente, é trabalhar o perdão. E eu, por exemplo, no meu livro, eu coloco algumas técnicas para a pessoa trabalhar o perdão. E a gente... Fala uma pra gente então, aqui. Vou falar a terapia do perdão. Dá uma perdão. canja aqui no programa. A gente tem que entender o seguinte, Eliana, que inconscientemente o ser humano ele sabe que tudo que é importante na vida tem que ser por escrito. Por exemplo,
Você já viu alguma certidão de casamento de boca? Não existe. Quer dizer, escritura de imóvel de boca? Não. Então, a gente leva que tudo dentro de nós, que tudo que é importante tem que ser por escrito. Documentado. Então, a técnica que eu ensino no livro é exatamente a pessoa escrever. Ela pega lá 21 folhas de caderno, esse caderno universitário, e vai escrever a seguinte frase: eu me perdoo e perdoo fulano ou fulana. Escreve isso toda a página, uma folha inteira Várias antes de linhas. dormir. Tá? Todas as linhas. E aí o que ela faz? Ela vai juntar 21 dias. A hora que terminar os 21 dias, você vai lá e queima aquilo. Imagina que aquela fumaça que está subindo, aquilo ali é aquele ódio, aquela mágoa que ele guardou. Está se desfazendo. E aí, para ficar um negócio mais marcante ainda, eu sugiro a pessoa que pegue as cinzas e leve para o banheiro e jogue no vaso sanitário. Tomar consciência do que a gente sente já é maravilhoso. Quando a gente toma a decisão de perdoar, melhor ainda. O quanto isso traz alívio para a vida, né, Fernando? Claro. Prosperidade, saúde. Então, isso realmente faz a vida da gente transformar. E é uma coisa, viu, Eliana, que seu pai sempre falava. Se as pessoas... Olha, eu não estou falando de religião, viu, gente? Mas se a pessoa entender o que está no Novo Testamento ou no Evangelho e seguir o que está no Evangelho e no Novo Testamento, ela não vai precisar de médico, não vai precisar de psicólogo e nem de banqueiro. Porque a vida dela vai ser o quê? Próspera. E o que fala o tempo todo no Novo Testamento? Prosperidade. Perdão. Isso. Perdão. Né? E o Cristo, ele fala isso direto. O tempo todo. Você vê uma coisa, por exemplo, o Pedro uma vez chegou para o Cristo: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí o Cristo olhou para ele assim e falou: não é 7 vezes só, são 70 vezes 7 vezes. Quando o Cristo disse isso, eu imagino que ele quis dizer o seguinte: o perdão é uma ferramenta para você utilizar quantas e quantas vezes forem necessárias. Até porque a gente tem que ter consciência de que as feridas voltam a abrir, não é, Fernando? Quando você perdoa, Eliana... Porque a gente não esquece, a gente já falou isso, né? Quando a gente perdoa, é como se a gente estivesse colocando um band-aid na ferida. Isso. Tá? Mas, infelizmente, quando você encontra aquele objeto que você perdoou, muitas vezes ele vai te dar uma alfinetada. Vai te dar um coice, uma alfinetada, e aí o que acontece? O band-aid sai e começa a sangrar novamente. E aí você tem que novamente exercitar o perdão. Então o perdão tem que usar sempre. O perdão é uma ferramenta para a gente usar o tempo todo. Fernando, nós vamos assistir agora um vídeo que eu até uso em minhas palestras, você já conhece, e quando eu faço as palestras para pais, para educadores, que é um vídeo que mostra que as crianças aprendem o que vivenciam. Olha quanto ódio você vai ver, quanta raiva, depressão nesse vídeo. Preste atenção. Just know how to say goodbye. Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came from. Eu achei interessante esse vídeo, Fernando, assim, para mostrar como que os pais servem de exemplo para os filhos. Se o pai faz uma boa ação, o filho está ali aprendendo, ele se sente motivado a fazer. Mas se o pai está ali cheio de ódio, agredindo os outros, o filho vai aprendendo também, não é? Exatamente. Né? Isso aí é o que a gente chama de transferência. Né? Por exemplo, eu vejo muita mãe que tem ódio da mãe, quer dizer, da avó. Geralmente ela vai transferir aquele ódio dela para a filha, quando ela tem. A mãe da criança tem Exato. ódio da própria mãe. Da mãe ela vai transferir. Entendeu? Seria uma imagem também fantasmática? Também. Como se estivesse vendo a mãe dela ali numa outra porque mulher? aí ela, como ela tem ódio da mãe, ela começa a ver os pequenos traços fisionômicos da mãe. Aí começa a despejar tudo em cima da filha. Aquela frustração, aquele ódio, qualquer coisinha implica com a filha. Vive com ciúme da filha, que às vezes a filha tem um relacionamento bom com o pai, aí a mãe fica com inveja da filha e ciúme.
e começa a despicar em cima da filha lá, E aí, todo aquele ódio, aquela frustração. que coisa. Como é complicado esse sentimento de ódio e como ele também gera dependência. É bom a gente tomar cuidado. Se você puder, leia o livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, que é o livro do nosso convidado de hoje, o psicoterapeuta, escritor Fernando Vieira Filho. Para você entrar em contato com ele, acesse o site dele, www.harmoniaconflorais.com. Nesse site, você vai ter link para vários blogs do Fernando, cada um mais interessante sobre comportamento humano. Ou para entrar em contato por telefone, você pode ligar para DDD 11 996840463. 996840463. E você também faz atendimentos pelo Skype. O Fernando tem vários clientes de outros países, justamente porque é importante a pessoa querer mudar a própria vida. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço, Eliana, estar aqui no programa, na TV Mundi, que é uma televisão que se preocupa com esse aspecto humano. Então é muito importante. Isso é um prazer, uma honra estar aqui. E o Fernando estará sempre com a gente também, porque agora ele faz parte do quadro Vida a Dois, em que eu faço com ele em alguns dos nossos programas. Então, vamos estar sempre juntos comentando assuntos que interessam aos casais. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado, Eliana. Amigo e amiga telespectadora, hoje refletimos muito que guardar mágoas, ódio, agora você já sabe, é o mesmo que armazenar veneno dentro de si próprio. E aos poucos, esse veneno acaba intoxicando o seu corpo e a sua mente. E a dificuldade de perdoar, de acordo com o nosso convidado, acontece porque ainda amamos o objeto do nosso odiar. Olha só que filosófico. E também porque acreditamos que para perdoar temos que esquecer, no sentido de perder a memória. Ora, para perdermos a memória, temos que sofrer amnésia, que vem através de uma lesão cerebral, AVC, etc. O que devemos fazer é esquecer, no sentido de deixar de lado. Isso é, tirar a importância que o nosso objeto de ódio teve ou continua tendo em nossa vida. Assim, o perdoar é você relegar o ofensor à desimportância em sua vida. É tirar da pessoa que o magoou a posição de protagonista da sua história de vida, colocando-a de volta na posição de coadjuvante, melhor ainda, na de figurante mesmo da sua própria história. Vamos então à nossa inspiração do dia, que também está no livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, de Fernando Vieira Filho. Joseph Murphy, autor irlandês com mais de 30 livros no campo do autoconhecimento, um deles, muito famoso, chamado O Poder do Subconsciente, ele disse o seguinte: salientam os médicos que essas pessoas doentes, que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou prejudicadas, estão cheias de ódio e ressentimento contra os que as feriram. Isso provoca feridas inflamadas e supuradas em seus subconscientes. E só há um remédio. Elas têm que eliminar e descartar-se dos seus ferimentos. E o único caminho seguro para isso é o perdão. É isso aí. O nosso tempo acabou, mas na semana que vem estaremos de volta. Acesse o site da TV Mundi e informe-se quanto às reapresentações desse programa durante a semana. Na galeria de vídeos do programa Eliana Barbosa e Você, é só clicar nos vídeos e acompanhar todos os programas que já foram ao ar. E para você continuar se inspirando, aprendendo, crescendo, faça lá uma visitinha no meu site www.elianabarbosa.com.br e se gostar, por favor, compartilhe com seus amigos. Lá também você vai encontrar uma loja virtual, onde todos os meus livros e o livro do nosso convidado de hoje, o Fernando Vieira Filho, todos esses livros estão à venda com pagamento no sistema PagSeguro da UOL. Um beijo no seu coração, paz e luz. E até o nosso próximo encontro.